Olá pessoal, então vamos continuar então a parte de formatação de layers. Como eu havia ensinado no vídeo anterior, eu vou montar uma layer aqui para vocês verem o processo e depois vocês preencham na nossa camada de layers as demais inserções de dados, tá bom? Então o comando LA, Enter, vai aparecer a janela de criação e a gente vem aqui na primeira pilha de papel. Então, New Layer. E a gente vai criar aqui uma layer chamada Alvenaria. Enter. Qual é a cor que está sendo solicitada aqui? Red, vermelho. Então, eu clico no quadradinho e escolho vermelho. Lembrando que a gente vai trabalhar apenas com essas 9 cores aqui. Ok, aparece o nome Red. Outra forma seria vir aqui e digitar Red e dar OK. Pronto. Depois ele vai perguntar que tipo de linha eu quero trabalhar na criação dessa layer. Como eu falei para vocês e vocês estão estudando, cada tipo de linha e cada espessura de linha, ela tem uma função correspondente e ela comunica algo na interpretação do desenho. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar apenas com 3 tipos de linha, que são as contínuas, as tracejadas e as linhas de eixo, que é ponto, linha, ponto. Então, eu clico aqui, onde está escrito Line Type, ou tipo de linha, e aí ele vai me dar algumas opções. Aqui eu tenho o Continuous. É o Continuous, ok. Espessura da linha, ou altura da nossa linha. Quanto que está sendo solicitado para a layer de alvenaria? Lembrando que a alvenaria é um tipo de corte. 40. Então eu venho aqui, procuro 40 e OK. Então percebam que o traço ficou um pouco mais espesso. Uma consideração que eu quero fazer aqui para ensinar vocês a buscarem outros tipos de linha, nós vamos trabalhar essa daqui, ó. Eixos estruturais modulares, amarração de projeto. Então eu vou criar uma layer e vou chamá-la de linhas de eixo. Já tá bom, eu já sei que ele vai atender a todos esses elementos de desenho. Qual é a cor que está sendo solicitado aqui? Cian e espessura 13. Então eu venho na cor e procuro cian. Cian é esse azul claro. OK. Espessura da linha 13. OK. E qual que é o tipo de linha? Aqui está falando dash dot. Então eu venho no tipo da linha, não está aqui. Então a gente vai na biblioteca e busca. Para acessar a biblioteca eu venho em load, clico em cima e digito D. Dash dot. Todos os que começam com D vão aparecer. Então eu clico nele e OK. Automaticamente a linha vem para essa coluna, que é o nosso painel de visualização rápido. Para que ela entre na layer, então agora eu clico nela e faço OK. Ela automaticamente aparece aqui. Então, quando eu quiser criar, por exemplo, uma linha tracejado ou outras formatações de linhas, é só acessar esse procedimento. Vai no botãozinho Load, pega na biblioteca, passa ele para o painel de visualização rápido, confirma e ele assume as suas características aqui no desenho. Perfeito? Então, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu havia distribuído para que vocês praticassem esse exercício e esse exercício. E ficou esse daqui para eu enviar. Então, a nossa meta vai ser finalizar os 3 para a nossa próxima aula. E ficaram alguns comandos que eu gostaria de ensinar agora, que não foram ensinados em sala de aula, para a gente conseguir fechar essa atividade. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, ele está falando que nós vamos trabalhar com o comando line, copy, circle, move, pan.
Trim, Erase, F8 e F13. Então a gente já conhece bastante desses comandos aqui. Mas tem alguns comandos que a gente ainda não conhece. Então, o que eu vou fazer? Com essa aula, eu vou rememorar então alguns comandos que já foram passados e a partir dessa parte de abordagem de conteúdo pré-existente, eu sigo com novos comandos. Na barra superior, nós temos os grupos de ferramentas, como eu havia comentado com vocês, e cada grupo de ferramentas desenvolve uma função dentro do nosso desenho. Então, Draw, ele cria, Modify, ele modifica, Annotation, aqui nós vamos usar para criar textos, cotas, linhas de chamadas, tabelas, Layers, a gente já falou para a criação das layers, Block, aqui a gente vê a criação de blocos, transformar um desenho num bloco ou explodir um bloco. Aqui nós temos o painel de propriedades, ou seja, todas as propriedades, por exemplo, de determinada layer, vou ativar a alvenaria, automaticamente ele fica revelado aqui. Então eu sei que ele tem a cor vermelha, que ele tem a espessura de 40, aqui ele está marcado 40, e eu tenho as propriedades, é uma linha contínua. É bem interessante vocês sempre fazerem o uso dessa ferramenta Properties, porque às vezes nós estamos trabalhando na alvenaria e eu sei que ela é da cor vermelha. Comando L, eu venho aqui e crio uma linha. Ela tem espessura de 40, por isso que ela parece um pouquinho mais grossa. E às vezes essa linha ela foi alterada manualmente. Então olha só, ela é alvenaria, eu clico nela e ela está ciando. E aí a pessoa, às vezes não conhecendo esse procedimento, porque pode ter pego o arquivo de outro, ou de outro escritório, ou de uma construtora, por exemplo, e a layer está alterada manualmente, aí você não entende, gente, mas eu estou olhando para cá, eu clico, ela é alvenaria vermelha, mas ela está cian. O que aconteceu aqui? Simplesmente ela teve as suas propriedades alteradas. Para poder voltar às propriedades, basta vir aqui e clicar By Layer. By layer significa pela layer, então ele vai buscar as propriedades originais da layer, então ela volta a ficar vermelha. Aqui eu tenho o bloquinho de grupo, então assim, existe uma diferença entre criar um bloco e criar um grupo, e isso no futuro a gente verá. A barra de utilidades, como eu falei para vocês aqui agora, nós temos essa ferramenta de medição automática. Olha só, eu coloco o cursor próximo da minha linha, ela me dá todas as medidas. Esse daqui é uma propriedade nova do AutoCAD, já na versão 2020. Aqui, Clipboard, a gente vai usar essa propriedade aqui para poder fazer alguns tipos de colagem, principalmente colagens especiais, que é trazer imagens para dentro do projeto, tipo uma maquete eletrônica na hora de fazer a formatação da prancha de impressão. Então a gente consegue fazer tudo isso e colocar esse material através dessas propriedades. Então, gente, conhecendo esses elementos distribuídos aqui, praticamente a gente consegue fazer todo tipo de projeto que vocês imaginarem. Todo tipo. Dando sequência nesse procedimento, o que eu vou sugerir agora? A gente começar pelo comando line e vamos relembrar como que ele funciona. Antes até de falarmos ainda da ferramenta Line, eu quero só lembrar para vocês aquela questão da diferença, que o nosso mouse ele é formado pelo botão esquerdo, botão direito e a rodinha do meio. A rodinha se chama Screw, tá? Então, olha aqui no nosso projeto. Vou deletar isso. Estou com essa composição no meu grid. Eu quero dar um zoom no centro dessa circunferência. Se eu colocar o mouse aqui e rodar, vocês viram para onde eu fui? Eu fui para o centro do mouse. Agora, se eu colocar o mouse aqui no centro da circunferência e eu quero dar um zoom aqui, basta rodar a rodinha para cima e ele dá zoom. Então, o mouse, o screw, ele tem essa função de ampliação e redução do nosso desenho, tá? Lembre-se sempre, isso são boas práticas do desenho. O zoom pelo screw ele se dá aonde está o cursor. Então eu quero pegar esse centro, venho aqui.
Quero pegar esse 3, eu venho aqui. E isso facilita muito o nosso processo de criação. Botão esquerdo, ele é o botão de seleção. Botão direito, botão de ativação da ferramenta. E botão esquerdo novamente para a gente ativar outras propriedades que a ferramenta solicite. Cada ferramenta vai ter uma especificidade, mas via de regra é esse o procedimento. Vocês lembram que lá no início eu tinha dado o comando OP, vim aqui em User Preferences, cliquei em Right Click Customization e ativei esse botãozinho. Por que que eu fiz isso? Porque eu estou transformando o meu botão direito em Enter. E estou transformando ele também na propriedade, ele adquire a propriedade de chamar a última ferramenta que foi usada, porque eu ganho tempo quando eu tenho esse mecanismo acionado. Comando L, cliquei com o botão esquerdo, dei a direção, coloco as dimensões e clico, eu posso clicar com o botão direito e eu saio. Ele faz a função de finalização do desenho. Essa função também pode ser feita com o ESC. Porque quando eu clico com o botão esquerdo, ele sempre vai perguntar para mim o próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto. Como que eu faço para sair daqui? ESC ou botão direito. Então, a configuração do botão direito, nesse caso, nos auxilia muito nesse rendimento do processo, tá bom? Lembrando mais uma vez que todos os nossos comandos eles possuem atalhos e eu trabalho com atalhos, mas encontra-se aqui na parte superior na barra no ribbon todos os atalhos em formas de ícone, então linha, polyline, círculo, arco. E existem outras ferramentas aqui dentro que basta eu clicar aqui e expandir, elas ficam acionadas. Todas essas barras elas possuem um alfinetezinho aqui do lado, estão vendo? Clicando nesse alfinete, ela fica fixa. Desclicando, ela volta a ficar contraída. Então, para todas essas barras é possível expandir e fixar. Olha só. Então, a gente pode deixá-las fixadas ou desfixar. Eu prefiro desfixar por quê? Porque ocupa menos espaço de visualização no meu grid. Quais são as ferramentas necessárias para executarmos esses desenhos? Line e Copy. Então vamos começar aqui com a Line. Comando L. Ele está perguntando aqui embaixo na barra de conversação, especifique o primeiro ponto. Então você pode clicar em qualquer lugar. Como nós estamos trabalhando em centímetros, eu quero que essa linha tenha 10 centímetros. Então pronto, ela ficou bem grande. Não, eu quero que ela seja menor. Então comando L, eu quero que ela tenha 2 centímetros. Perfeito. Eu quero fazer um quadrado 2 por 2. Então, 2, Enter. Mexo o mouse. Sempre, pessoal, vocês têm que dar a direção para a qual vocês querem inserir a medida. 2, Enter. Como que eu posso fazer para poder fechar o quadrado? Ou eu levo o cursor até o ponto inicial onde está escrito Endpoint, ou eu digito o comando C e Enter. Ele fecha o meu desenho automaticamente. Eu vou criar agora uma polyline com as mesmas características. Olha só que bacana as ferramentas de apoio ao desenho que o AutoCAD me dá. Eu estou com o meu F8 ligado, percebo aqui, e eu quero fazer um quadrado alinhado com esse. Então eu posso apenas movimentar o cursor e trazê-lo aqui sobre esse vértice, não clico e arrasto. Tá vendo que a linha tracejada verde, ela me acompanha? Ela é uma linha de referência. Então eu clico, 2, para baixo, 2, para baixo, para o lado esquerdo, esquerdo 2 e C para poder fechar o meu desenho. Olha a diferença entre um desenho feito em linha e o desenho de um desenho feito com polilinha. Clico aqui, eu tenho uma entidade. Eu clico aqui, todo o meu desenho é uma entidade. Então, essa é a diferença entre linha e polilinha, tá bom?
Por que que nós devemos, às vezes, trabalhar com uma e às vezes trabalhar com outra? Quando eu quero fazer principalmente modelos que vão ser projetados para visualização tridimensional, trabalhar